Olá, olá! Seja bem-vindo você a mais um ConteCast, esse ConteCast muito especial, mas muito especial. A gente estava falando nos últimos que ia ter uma surpresa para você, e aqui está. A primeira de todas, estamos pela primeira vez em vídeo, então se você está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo a essa novidade. Você já está vendo quem é o nosso convidado, quem está no podcast já sabe porque leu em cima, né? O pessoal sabe ler, o pessoal sabe como chegar, né, até os fatos. Eu sou Gabriel Salaf, seja bem-vindo a esse ConteCast número 18, o podcast do Conte Verde, o nosso caminho até a Copa do Mundo. Aqui a gente fala sobre o futebol de seleções, futebol internacional, sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo. Já começou na América do Sul e vai começar na Ásia, e hoje nosso assunto vai passar por lá. Antes de chegar na nossa pauta, lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também siga aqui no seu agregador de podcast, siga agora no YouTube essa novidade que nós temos, deixe sua avaliação, seu comentário, seu like, muito importante para a gente, compartilhe aí com os seus amigos, é muito especial para a gente ter a sua companhia, ter a sua participação aqui no ConteCast do Conte Verde. Tá certo? Agora, sem mais delongas, até porque o nosso tempo é curto, mas é um prazerzaço estar recebendo aqui Everton Camargo, jogador brasileiro da seleção de Hong Kong, né? Já está lá faz muitos anos, ele vai contar um pouco da história dele para a gente. E na última data FIFA teve o prazer, né, de estrear pela camisa da seleção, marcou 3 gols, um golaço, inclusive, de falta, que tá lá no nosso Instagram, lá naquele nosso compilado de golaços, o Everton fez parte. Everton, um prazer imenso receber você aqui. Seja bem-vindo ao nosso ConteCast. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiramente, agradecer pelo convite aí de poder participar do programa. E vamos falar um pouquinho de futebol aí, tudo mais. Obrigadão pelo convite. Obrigado você também por ter aceitado. Obrigado também ao Ticão, né, jogador do Atlético, que tem um trabalho muito legal aqui em Curitiba, que intermediou, né, nosso contato, ele que permitiu a gente fazer essa conversa, através do Juninho, do Elcio, que também participa aqui. O Elcio, infelizmente, não pôde estar na gravação, ele para estar conosco, acabou tendo uns outros compromissos e não pôde participar, mas a gente vai bater um papo muito legal. Eu queria que, primeiro de tudo, né, você se apresentasse, porque de fato, o pessoal não deve costumar ver o futebol em Hong Kong, não deve conhecer você não tem nenhuma passagem, vamos dizer assim, para o time brasileiro, né, de maneira profissional, para o pessoal lembrar, não, é aquele lá que jogou não sei aonde, não, né, você é um cara que já está há muito tempo no futebol asiático. Eu queria que você se apresentasse, falasse como que você chegou a Hong Kong, como que você joga, para você apresentar para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. Então, eu participei de algumas categorias de base no Brasil, estive no Paraná, no Juventude, em torno dos 15 aos 17 anos, e aí depois eu resolvi servir o exército, né? Fiquei um ano no exército, dos meus 19 aos 20 anos, e depois que eu saí do exército, eu fiquei apenas participando dos jogos amadores, fiquei até os meus 23 anos, e foi num jogo desses, no Amadores, que teve um empresário que estava olhando, acompanhando o jogo, e gostou da minha performance, gostou do meu estilo de jogo e me ofereceu uma chance de vir para Hong Kong, tentar um teste, alguma coisa assim, em algum clube aqui. E eu aceitei na hora o desafio, e dias depois a gente estava embarcando para Hong Kong. Cheguei aqui desconhecido, ninguém me conhecia, não conhecia ninguém, não sabia me comunicar com ninguém, mas fui à luta. E cheguei num clube aqui, o clube liberou para treinar. Comecei treinando, eles gostaram de mim, já me ofereceram um contrato e tudo mais. Isso em 2015. Já vou para minha 8ª, 9ª temporada aqui. E por isso que no Brasil eu não tive nenhum clube profissional. Fui me profissionalizar aqui em Hong Kong mesmo. E você, só para situar, você é do interior do Rio Grande do Sul, né, Everton? É lá que você jogava futebol amador mesmo, na sua cidade, ou é em outro lugar? Eu sou de Soledade, mais ou menos umas 3 horas de Porto Alegre. Eu jogava amador na minha cidade e também jogava estaduais nas cidades vizinhas também. Jogava praticamente de segunda a segunda em várias cidades. Acho que é legal, né, o exemplo que você dá, porque você falou ali que passou o exército, você com 2015 já estava com mais de 20 anos, né, quando você vai para Hong Kong, né? Isso, 24 anos já. 24 anos, ou seja, é uma idade que muita gente considera tardia, né, para você começar no futebol profissional. Então, queria que você falasse como que foi, principalmente nesse ponto, né, desse receio de idade, de você ir para outro país, de até como você ter que conhecer pessoas brasileiras, se você conheceu o Ticão, inclusive, né, nessa passagem. Queria que você falasse como que foi esse contato para você pegar, né, o jeito desse futebol profissional em Hong Kong, né, sem ter essa experiência aqui no Brasil.
Isso foi, no começo foi bastante difícil, né? Porque eu já estava com 23, 24 anos, já tinha uma família, já tinha minha esposa, a Marielle, já tinha meu filho Bernardo, que estava com 2 anos. Então foi uma decisão bem difícil também de ser tomada. Mas eu optei por tentar essa chance de me tornar profissional. E quando eu cheguei em Hong Kong foi muito difícil, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém, não sabia falar inglês, não sabia falar a língua deles, nada. Mas graças a Deus no clube que eu cheguei tinha um brasileiro que conseguia se comunicar e me ajudou bastante a traduzir o Naves. Tinha o Naves, um brasileiro do Paraná também, e ele me ajudou bastante também a traduzir, mas como se diz no futebol, só tem uma linguagem, né? Então graças a Deus eu consegui fazer uma performance boa, consegui me dedicar e focar no meu objetivo, que no final da temporada eu consegui fazer uma boa temporada, e no ano seguinte conseguir um clube um pouco melhor, com a estrutura um pouco melhor, e consegui trazer minha família também, minha esposa e meu filho. A partir do 2º ano já estavam aqui comigo. E aí, graças a Deus, cada ano que foi passando eu fui conseguindo me destacar e fui conseguindo mostrar meu futebol aqui em Hong Kong. E no 3º ano já estava num clube um pouco maior, um clube intermediário. E a partir do 4º ano eu assinei um contrato de 3 anos com um dos que é considerado dos melhores 3 times aqui de Hong Kong. E nesse período eu consegui fazer bons jogos, consegui me destacar. E depois desses 3 anos fiquei mais um ano nesse clube. E desde o ano passado estou num novo clube que se chama Limen. Na qual você disputou até a Champions League da Ásia, né? As fases preliminares nessa temporada, né, Everton? Isso, a gente, infelizmente, ano passado, a gente acabou perdendo o título nos últimos minutos de jogo. A gente sofreu um empate contra o time que nós estávamos disputando primeiro e segundo lugar. A gente estava ganhando deles até os 80 minutos. E, infelizmente, sofremos um gol no finalzinho do jogo. E o empate deles, e a gente acabou ficando em segundo lugar. E a gente teve que disputar as preliminares da Champions da Ásia. E no primeiro jogo em casa, a gente conseguiu uma vitória. Passamos para a próxima fase. E aí pegamos o Urawa do Japão. Jogo fora de casa, jogo muito difícil. Acabamos perdendo e ficando fora da fase de grupo. É complicado. Só para passar certinho, pessoal, você me corrija até a questão de pronúncia, mas o time que o Everton chega é o Wong Tai-sin, lá em 2015. Aí depois ele passa pelo King Fung, pelo Yonglong. Aí esse outro time que ele ficou de 4 temporadas é o Western. E depois agora no Limen. É isso, né, Everton? Isso aí. Perfeito. E até o pessoal vai estar se perguntando, que já vou fazer essa pergunta logo de cara, depois a gente fala um pouco mais do futebol de Hong Kong, mas como que é a cultura de Hong Kong? Quais foram os desafios aí que você viu? Você até mesmo falou que teu irmão mora na China, né? Estava conversando esses dias. É diferente da China? Como que é aí a relação em Hong Kong mesmo? Em Hong Kong essa questão é um pouco mais tranquila. Até eu estava conversando ontem, meu irmão estava aqui na minha casa, a gente estava debatendo esse tema. Hong Kong é um país mais... Como é um país muito turístico, aqui vem muitos turistas para Hong Kong, é um país mais liberal. Você consegue acesso praticamente a todas as coisas, e também as redes sociais. Você tem liberdade de acessar todas as redes sociais, assim como na China você não consegue. Meu irmão não consegue acessar as redes sociais na China, precisa comprar um VPN lá para poder estar usando as redes sociais. Então essa questão também em Hong Kong ajudou bastante, porque eu conseguia ter acesso a todas as redes sociais, conseguia me comunicar com a minha família e tudo mais no primeiro ano, porque eu estava sozinho aqui, né? E aí isso me ajudou bastante também. Falava todo dia com a minha esposa, meu filho, e eles me incentivando, me ajudando. E a questão da comida também é um pouco diferente da nossa comida. Eles gostam de uma comida mais apimentada, assim, tal, e eu não estava acostumado com esse tipo de comida. Mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando, né? Assim como em qualquer lugar, a gente vai se adaptando, vai mudando uma coisa aqui, outra ali, vai conseguindo se adaptar e vai se virando. Você como chegou a comer uma coisa bizarra aí, o que o pessoal considera bizarra? Porque às vezes quando o pessoal vai para da Ásia, o pessoal sempre fala, o cara comeu um rato, comeu não sei o quê. Você chegou a comer alguma coisa assim, vamos dizer, exótica, né, de maneira culinária? Então, Gabriel, aqui em Hong Kong, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir para cá, eu pesquisei um pouco mais sobre o país,
E aí tinha alguns sites, algumas coisas que falavam que em Hong Kong comia algumas coisas bizarras, exóticas, tudo mais. Mas quando cheguei aqui, vi que é completamente diferente. Aqui em Hong Kong não tem essa... Porque é um país aberto, qualquer pessoa consegue entrar em Hong Kong, então é um país mais aberto, mais tranquilo. Aqui eu não encontrei nenhum tipo de comida assim, mas meu irmão que mora na China falou que lá tem lugares que eles comem coisas exóticas, tem um lugar lá que ele até come animais, come cachorro, cavalo, tudo mais. E aí... Mas em Hong Kong eu nunca encontrei essas coisas, não. Então vamos dizer que Hong Kong seria uma cultura mais ocidental, digamos assim, né? Comparado ao que a gente pode encontrar do lado oriental do planeta. Pode ser assim, mais próximo que a gente teria na Europa. Isso. E outra coisa, né? Até Hong Kong ficou mais falada, vamos dizer assim, na mídia recentemente pela questão dos protestos. E até queria te perguntar se a questão política que atingiu, né, o território, o país nesses últimos anos, chegou a atrapalhar alguma coisa no futebol, se chegou a sentir alguma coisa em relação ao futebol, ou era só a questão de, às vezes, ter alguma coisa por conta de uma manifestação, ou se essa questão política de fato interferiu no futebol local para vocês? Na verdade, essa foi há acho uns 4, 5 anos atrás que teve essa manifestação envolvendo o governo de Hong Kong e o governo da China e tudo mais, porque a China queria implantar algumas regras em Hong Kong e as pessoas de Hong Kong não estavam aceitando porque sabiam como era a China, tinha muitas coisas fechadas, as leis completamente diferentes. Então teve essa manifestação aí e o futebol ficou parado, acho que por 1 mês, 2 meses ficou, enquanto estava havendo essas fortes manifestações, o futebol ficou parado, mas logo depois a gente retornou e vamos dizer assim que não influenciou nada, porque depois que a gente voltou, continuou tudo normal, a torcida, tudo mais, o clube, os treinos não mudaram nada. Eu fui até pesquisar aqui para passar certinho, foi em 2019, ali, no final de 2019, começo de 2020, teve essas manifestações, a pandemia, vamos dizer assim, afetou até no momento, né, para parar, tanto que a primeira manifestação pós-pandemia, vi aqui uma notícia da CNN, foi nesse ano, né, em 2023, mas vamos dizer que naquela época ali realmente foi algo, né, que realmente chamou a atenção, assim, do planeta, e como você disse, né, até a Liga teve que parar 1 mês. Mas agora, então vamos passar para a nossa próxima pauta, que é falar de seleção. Everton, você falou ali que quando você chegou em Hong Kong, que você não era um cara conhecido, né? Você não tinha experiência no futebol profissional brasileiro, você mal falava a língua local, nem inglês. Como que foi, cara, para quem chegou lá em 2015, né, 7, 8 anos atrás, ter essa evolução a um ponto de jogar na seleção local? Como que foi esse processo? Desde quando a seleção estava de olho em você para você fazer a estreia aí em setembro desse ano? Como eu falei no começo, foi um processo bem difícil de se adaptar, jogando em clube pequeno, as dificuldades dos clubes pequenos. E quando eu cheguei, no meu 4º ano, quando eu cheguei no 3º ano, quando eu cheguei no Yulon, que aí eu conheci o meu grande amigo Ticão, um abraço pro Ticão aí, a gente conseguiu, ali no Yulon, o nosso time era um time intermediário, ele brigava no meio da tabela, mas a gente conseguiu éramos em 5 brasileiros, a gente conseguiu se unir, fizemos um grupo bem legal, bem forte, e a gente conseguiu brigar pela Copa de Hong Kong, a gente foi muito bem, inclusive a gente conseguiu ficar campeão, semifinal a gente ganhou de 3-0 do time que era considerado o melhor time de Hong Kong, e na final a gente ganhou do Eastern de 3-0 também. Então a gente conseguiu ser campeão dessa Copa com o Yulon depois de 55 anos que o clube não ganhava nada. A gente conseguiu marcar essa época e depois desse momento eu fui para o Eastern, acabei ficando 4 anos lá e a partir do, acho que 2-3 anos atrás, quando já estava completando 6 anos, aqui para se naturalizar Hong Kong, o jogador precisa estar aqui há 7 temporadas seguidas. Então na minha 6ª temporada, quando assumi um novo treinador, ele já começou a conversar comigo, já começou a ter um interesse, perguntando quando que eu ia conseguir a troca do meu passaporte e tudo mais para poder ajudar a representar o país na seleção. E a gente foi conversando nesse período, no ano seguinte a gente foi conversando, ele vinha conversar comigo, perguntando como é que estava o processo e tal. E aí eu falava para ele que precisava esperar os 7 anos para dar entrada no processo. E a partir do momento que eu completei os 7 anos aqui em Hong Kong, aí a Federação de Hong Kong, o treinador, o clube que eu estou aqui me procuraram
perguntando se eu tinha interesse de trocar o passaporte para representar o país, não só representar o país, mas como jogar como jogador local no clube, o Limen, que eu estou agora, porque aqui tem um limite de estrangeiro, cada clube tem um limite de estrangeiro, e a partir do momento que o jogador estrangeiro está há 7 anos, troca o passaporte, o jogador consegue jogar como local aqui, então pode ter mais estrangeiro no clube, e assim o clube praticamente ficar mais forte. Então foi assim que, quando eu completei os 7 anos, me procuraram, e eu conversei com a minha família, com a minha esposa, e a gente decidiu optar pela troca do passaporte. E desde então já faz quase 5 meses, 4 meses que eu estou com o passaporte. E mês passado foi a primeira convocação que teve oficial, e graças a Deus eu estava lá e consegui ter uma boa performance. É até engraçado porque o Yuri Casari, um abraço para ele, a gente gravou o podcast aqui de resumo da Data FIFA e eu mandei os gols para ele, né? E aí quando ele falou uma coisa do jogo de Hong Kong, ele falou, pô, o primeiro jogo lá que se jogaram no Camboja, contra o Camboja, ele falou, pô, o placar é enganoso, né? Porque o jogo só deu Hong Kong e o Camboja achou um gol lá depois. E aí eu falei, quem fez o gol foi um brasileiro. Daí ele só falou, eu percebi pela batida na bola, né? Porque eu queria que você falasse, cara, como que foi essa experiência de logo no seu primeiro jogo fora do país, né? Você marcar um gol, um golaço, como disse, tá lá no nosso Instagram, quem quiser ver naqueles nossos videozinhos compactos com golaço da Data FIFA, o gol do Everton foi um dos selecionados. Tá lá junto com o gol do Messi só, então tem o Everton e o Messi no mesmo vídeo, só foi a moral. E eu queria que você falasse, cara, como foi o sentimento, assim, de fato, você entrar, pô, tudo aquilo que você passou para chegar em Hong Kong, você também pegou a pandemia em Hong Kong, né, que imagino que deve ter sido uma experiência, não foi agradável para ninguém, né, mas estar fora do país, enfim, mas queria que você falasse, assim, a sensação de você jogar lá e também jogar em casa, em placar implacável, uma goleada de 10-0 contra o Butão, como que foi a experiência desses 2 primeiros jogos para você, Everton, como que foi ali o sentimento e fazer 3 gols, né, que é uma grande marca. Então, assim como você falou, né, eu já estava aqui em Hong Kong há 7, 8 temporadas, então, e estava me destacando, já fui duas vezes selecionado já fui escolhido melhor da temporada 2 vezes, já estive nos 11 melhor por 4 ou 5 vezes, já fui o goleador da competição, já fui o goleador da Copa, então já estava... Então, as pessoas já me conheciam, já estavam nessa expectativa de... Então, inclusive, muitos torcedores me mandavam mensagem, a gente está ansioso pela sua troca de passaporte, para você poder ajudar a seleção e tudo mais. Então, já estava sendo aguardado esse momento. Mas, claro, no meu caso, quando eu coloquei a camiseta, quando eu fui para o treino, quando eu coloquei a camiseta de Hong Kong, que eu percebi que eu estava com a camisa de Hong Kong defendendo as cores de um país, é uma sensação que é quase impossível de descrever, porque são muitas coisas que passam, né? Muitas coisas que a gente passou lá atrás para chegar nesse momento, que com certeza, assim como outros jogadores que já passaram por isso, não é fácil. A gente passa por muita coisa, a gente fica longe da família no Brasil, mas graças a Deus eu tinha minha esposa e meu filho que estavam o tempo todo aqui comigo, então eu consegui focar e pensar na minha família que estava aqui comigo o tempo todo, e claro, representar uma nação ali é uma coisa que eu acho que todos os jogadores gostariam de estar vivendo esse momento, participar desse momento, e quando eu entrei em campo, primeiro jogo lá em Camboja, eu tive a felicidade de a gente conseguiu fazer um bom jogo, claro, a gente empatou o jogo, mas acho que a gente dominou o jogo o tempo todo, e poder fazer o gol numa estreia pela seleção é um momento que com certeza vai ficar marcado na minha cabeça para a vida toda. E quando a gente veio jogar o jogo em casa, o segundo jogo foi a minha estreia, jogando em Hong Kong, que você vê aquela torcida, que eu olhei para a arquibancada, vi aquela torcida toda torcendo, gritando por Hong Kong, gritando meu nome, aquele momento, não tem como você não se motivar para jogar e representar o país. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom jogo, a gente acabou ganhando por 10-0, eu joguei 60 minutos e consegui fazer 2 gols. Então, esses 2 primeiros jogos pela seleção foi um momento inesquecível.
Queria só colocar aqui o 10-0 em Brudem. Eu não sei se eu falei Butão. Butão é o próximo. A gente já chega no Butão, né? Um abraço, inclusive, pro amigão Prontero, que se eles ouvirem esse podcast, eles vão gostar bastante. Mas foi 10-0 em Brunei. Eu só queria perguntar duas coisas, Everton. Primeiro, para fechar a tua apresentação, que agora que a gente não falou a posição que você joga, né? Você joga de meia, por mais um ponta direita, né? Isso, né, Everton? Isso, eu sou canhoto, mas eu sempre joguei pela ponta direita, porque a minha característica forte é o drible e a finalização. Então, eu sempre joguei ali, gosto de cortar para o meio e finalizar. Perfeito. E queria até, você falou agora dessa questão de arquibancada, até uma pergunta que sempre quem joga fora do Brasil, inclusive nesses países, né, mais diferentes, Hong Kong, etc., sempre vai escutar. Você deve ter escutado. Como que é o futebol aí, né? Como que é a torcida aí? O futebol é o principal esporte, o pessoal torce mesmo pela seleção, acompanha, porque a gente sabe que nessa região da Ásia, você falou do Camboja, as imagens do estádio do Camboja também, estádio cheio. Você vai para Bangladesh do lado, cheio também. A China também tem uma cultura. Hong Kong também segue aí os padrões da região, vamos dizer assim, com relação ao futebol? Então, quando tem jogos dos clubes aqui, a torcida é um pouco menos, mas quando jogam os maiores clubes aqui de Hong Kong se enfrentam um contra o outro, é sempre estádio cheio. E jogos da seleção já havia acompanhado, antes de eu ser convocado, já havia acompanhado alguns jogos da seleção no estádio aqui, é sempre cheio, a atmosfera também muito legal. E nesse último jogo que a gente jogou em casa, eu pude observar, estando lá dentro de campo, que a torcida aqui de Hong Kong é presente mesmo, eles ficam gritando os 90 minutos ali, é uma sensação muito legal. E agora está chegando a hora de você participar de uma competição oficial, né? Que os outros dois jogos foram amistosos, né? A gente vai agora, como falei no início, vai começar as eliminatórias para a Copa na Ásia. Hong Kong vai ter 2 duelos contra Butão, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Né? Antes de a gente tocar nos jogos em si, eu queria que você falasse essa expectativa de Copa do Mundo, né? Porque como é até um pouco sair da nossa casinha, né? A gente vive no Brasil, Copa do Mundo é algo automático, né? Tem que estar. E a gente vai para alguns países que, vai às vezes. Como que é estar num país que nunca foi para a Copa do Mundo, não é um dos favoritos, né? Até se a gente pegar todas, por mais que tenha ampliado a seleção, a gente sabe que é difícil a caminhada para Hong Kong chegar numa Copa do Mundo, tanto que vai disputar essa fase preliminar ainda. Como que é estar nessa sensação? Qual que é o objetivo que o pessoal, vamos dizer assim, se sente feliz? Assim, vamos dizer assim, nosso objetivo é esse, né? Obviamente, chegar na Copa do Mundo é o sonho, isso é para todo mundo, mas como que é a realidade aí quanto a eliminatória de Copa do Mundo? Na verdade, esses próximos 2 jogos que a gente vai ter no próximo mês ainda são jogos amistosos. A gente vai fazer um jogo em casa contra o Butão e um jogo fora. São amistosos ainda. E as eliminatórias vai começar no mês de novembro. Novembro será o primeiro jogo das eliminatórias. Então, a gente sabe que vai ser difícil, que são jogos difíceis, mas mesmo a gente sabendo da dificuldade, o país já está em festa, porque faziam 40 e poucos anos, acho 50 anos, que o país não se classificava para as eliminatórias. Então isso já é um fato histórico para Hong Kong. Depois de 40 e poucos anos conseguir se classificar para as eliminatórias. A gente sabe que vai ser jogos muito difíceis, mas a gente está com um grupo bom, a gente tem 4 ou 5 brasileiros que já são naturalizados, que já têm o passaporte, vão poder ajudar a seleção. Então, isso fortalece também bastante a equipe de Hong Kong. E a gente vai brigar. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai entrar ali, vamos tentar dar nosso melhor para conseguir bons resultados para Hong Kong. E é isso aí. A gente vai à luta. Eu estava vendo aqui, né, os jogos desse contra Butão no dia 12 e no dia 17, né, o primeiro jogo em Hong Kong e a volta no Butão mesmo, né? Então tem essa característica, né? Até para colocar, né, o grupo depois na segunda fase de Hong Kong, vou citar aqui certinho, eu acabei de olhar aqui, é um grupo que tem Irã, Uzbequistão e Turcomenistão, né? Então esse é o grupo que Hong Kong, passando aí dessa primeira fase, entra. E para até explicar para o pessoal, né, tem essa primeira fase, tem esses 2 jogos, aí tem essa fase de grupos, e aí na fase de grupos passam 2. E aí da fase depois esses 2 se dividem em 3 grupos de 4, ou 2 grupos de 6, eu não me recordo agora, eu sei que vai passar 2, aí como ampliar as vagas passa mais 2 de novo, e aí vai para repescagem, ou seja, tem várias fases, assim.
para chegar aí. Eu queria saber de você como está essa preparação aí, né, Everton? Como que está esse trabalho? Né? Até engraçado, porque Hong Kong foi a seleção, vamos dizer assim, nesse corte da primeira fase, é a melhor colocada no ranking da FIFA, né? Até junto com a Indonésia, que está lá em cima, né? A Indonésia até passou Hong Kong, se eu não me engano, nessa última atualização. Mas queria que você falasse como que é essa expectativa para disputar eliminatória de Copa do Mundo, esse começo de trabalho, né? Como que você está assim, para disputar seus primeiros jogos oficiais? A gente está... mês passado a gente ficou 12 dias treinando com a seleção. A gente tem uma comissão de treinadores da seleção que são estrangeiros, que o nosso treinador, inclusive, jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Stuttgart, na Alemanha, então ele tem um conhecimento, assim, de futebol europeu, assim, que isso ajuda, pelo que eu percebi na seleção, nesse período que eu estava lá treinando, que é diferente do estilo de jogo dos asiáticos. Então isso tem ajudado bastante, inclusive nesses 2 jogos que a gente fez, eu consegui ver que a gente tem um estilo diferente de jogo, inclusive dos clubes aqui de Hong Kong, que eu já estive participando, desde o Limeng que eu estou, é um estilo diferente de treinamento, de jogo, e isso acho que pode nos ajudar bastante, inclusive. Só que Hong Kong acabou antes de eu estrear pela seleção. Hong Kong teve 5 ou 6 jogos, que foi jogos mais difíceis, com times que estavam acima na tabela da FIFA, estavam acima de Hong Kong, então foi jogos bem difíceis, e que inclusive nos últimos 5 jogos Hong Kong não havia marcado gols, e antes da minha estreia, e depois que eu estreiei, graças a Deus, a gente conseguiu fazer depois fizemos 10 gols, então é isso. É importante, né, chegar até renovado, né, para esse começo de trabalho, assim, por exemplo. Eu até pesquisei aqui, ó, o treinador é o John Anderson, né, que já comandou a Coreia do Norte, inclusive, né, o pessoal aí que acompanha futebol asiático pode lembrar dele, já trabalhou no futebol asiático por um tempo. Eu queria também perguntar, por exemplo, já pegar o adversário, o Butão. Vocês têm alguma noção de como que é, às vezes, pegar esses adversários, assim, porque aqui você sabe, por exemplo, pegando o esquema de futebol brasileiro, você tem os analistas, você tem os scouts, você tem o pessoal que olha e passa. Vocês têm alguma noção, assim, para acompanhar, por exemplo, se foram jogar contra o Camboja e contra o Brunei, vocês tinham alguma noção, assim, de realidade, conseguir acompanhar as seleções que vocês enfrentam, ou é muito difícil, é uma realidade, assim, diferente no mundo de seleção? Os jogadores que já estavam na seleção, eles já haviam enfrentado o Camboja, já haviam enfrentado o Brunei, então eles já tinham uma noção, mais ou menos. Eu para falar a verdade, nunca tinha ouvido falar desses países. Foi muito engraçado, assim, mas nesse período que a gente teve lá treinando, eles procuravam nos orientar e passar vídeo, falar do time adversário praticamente todo dia. Tinha alguma reunião, algum vídeo que eles mostravam como que era o país, como que era o estilo de jogo deles, qual jogador que era o destaque do time deles. Então, nesse tempo que a gente tem para treinar, a gente também tem o tempo de observar e de conhecer o nosso adversário, que isso lá quando for jogar pode ajudar bastante, facilitar, porque a gente sabe o estilo do outro time. Então, e a partir que a gente sabendo o estilo do outro time, a gente consegue, assim como o nosso treinador Ederson, ele consegue nos passar o que ele quer e o que a gente pode fazer para conseguir se destacar e conseguir a vitória em cima do conhecimento que a gente tem sobre o outro time. Perfeito, então eu já vou até desafiar o Juninho, que é nosso scout aqui, para ele analisar a seleção do Butão para mandar um material para você, né? Porque tem, inclusive, o último amistoso, né? Butão, na última data FIFA, jogou contra Macau, ganhou de Macau, tem esse jogo completo no YouTube, inclusive, então vou mandar para ele fazer um trabalhinho lá, mas como a gente falou, o Butão a gente falou no podcast anteriormente, o Butão não ganhava há 5 anos, né? Foi assim, uma vitória importante. Mas tomara, né, vamos ficar na torcida por você, né, porque não vençam mais, né, vamos aguardar aí para ver como vai ser esses duelos. Não agora, né, não vou emplacar agora, né, por favor. Inclusive, você falou essa questão de diferença e o seu país, eu acho que você vai espantar um pouquinho com o Butão, para quem teve a oportunidade já de ver um documentário chamado A Outra Final, que eu não tenho certeza se tem disponível no YouTube, mas resumindo de forma rapidinha, esse documentário foram holandeses, porque a Holanda não foi para a Copa de 2022, eles ficaram revoltados, né, com a seleção, óbvio,
E o que eles fizeram? Para ignorar a Copa, eles fizeram uma final inversa da Copa do Mundo. Então eles pegaram as duas piores seleções na época do ranking da FIFA, que eram Montserrat e Butão, e fizeram uma final entre elas. E aí um jogo foi em Montserrat e outro jogo foi no Butão. E tem isso registrado, não tem que estar no YouTube, é outra final o nome. E, cara, quando chega no Butão, é uma realidade completamente diferente. É o pessoal de monge pra lá e pra cá, um país completamente diferente. E eu queria que até você falasse, assim, como você chegou no Camboja, igual você disse, não conhecia esses países. Teve alguma coisa que te impressionou, assim, que você se surpreendeu? Por exemplo, eu já tô tentando dar um spoiler aqui, quando você chegar no Butão lá pro jogo de 17, acho que você vai ver uma coisa diferente. E no Camboja, você tinha alguma experiência diferente ou não? Na verdade, não deu pra gente conhecer muito Camboja, porque a gente estava alojado num hotel que ficava no lado do estádio. A gente foi 2 dias antes do jogo para Camboja, a gente ficou hospedado num hotel que estava no lado do estádio, e a gente saía do estádio, saía do hotel, já estava no estádio, onde a gente treinava ali, então não deu para observar muitas coisas assim, mas o que dava para observar pela janela assim do hotel e tudo mais, que o pessoal tem muita moto. Os países asiáticos, assim, eles têm muita moto, então, e praticamente não tem polícia, não tem fiscalização nas ruas, então você fica olhando assim, impressionado como é que eles conseguem andar, um para lá, um para cá, e o que deu para observar foi isso, porque a gente ficou hospedado no lado do estádio. Inclusive, né, aí recentemente teve um Mundial de Basquete, né, que foi disputado na Indonésia, na Filipinas e no Japão. O Brasil jogou na Indonésia, o meu amigo José Pereira, o Pereiraço, foi, né? Inclusive um abraço para ele, também acompanhei aqui o Ponte Verde. E ele falava exatamente isso, cara. Ele saía na rua para sair do hotel para ir pro ginásio, era uma loucura. Então o trânsito era um caótico, um nível que a gente não faz ideia. Então é uma característica desse país do Sudeste Asiático. Bom, Everton, queria então já desejar toda a sorte comum nesse começo de caminhada. Foi muito legal ver você se destacando dentro da sua carreira, tudo que você compartilhou aí com a gente, né? E esses desafios aí que você vai ter na seleção, começo de eliminatória aí contra o Butão, e depois, se tudo der certo na fase de grupos. Agradecer muito de ser que a gente está na torcida, né? A gente vai acompanhar você, seguir você, como eu disse aqui no Ponte Verde, a gente acompanha tudo de eliminatória, então, né, a gente já teve no primeiro jogo lá no Paraguai, foi o primeiro jogo da eliminatória de Copa do Mundo inteiro, e agora, começando na Ásia, a gente vai ficar de olho, vai acompanhar você, e desejar sorte, deixar o recado aí para quem quiser te acompanhar, na seleção de Hong Kong, no seu time, né, no Limen, como que faz. Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite de poder estar participando, de poder estar falando um pouco sobre a minha história, sobre Hong Kong. E quem quiser acompanhar lá é só seguir no Instagram, Everton K8. Segue lá, que qualquer coisa, qualquer dúvida que alguém tiver, pode mandar mensagem lá que a gente responde numa boa. E obrigado, Gabriel, pelo convite. E quem sabe a gente pode estar... quando começar as eliminatórias, os jogos da eliminatória mesmo, quem sabe a gente pode estar aqui de novo falando como que foi a experiência de estar jogando as eliminatórias e tudo mais. Estamos à disposição aí. Fechou, muito obrigado. Então, muito obrigado, Everton. Fique ligado aqui, você que está acompanhando, para ver se ele volta aqui, para a gente conversar, bater mais papo. Pode ter certeza, foi um prazerzaço até para a gente estar com mais gente, fazer uma conversa mais dinâmica, mais legal, mas de qualquer forma, esse primeiro contato foi muito legal, e eu espero que você que acompanhou aí tenha aproveitado, tenha gostado. Mande aí nos comentários se teve alguma dúvida, que quem sabe fique para a próxima, né, próximos podcasts. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast especial. Lembrando a você, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @Contiverde_. Não achou o Instagram do Everton? Vai lá, com certeza, no post que a gente vai publicar sobre esse podcast vai estar lá, e também no post que a gente fez lá, que eu comentei sobre os golaços da FIFA lá, que tem um gol do Everton junto com o gol do Messi e de outras feras lá, você também vai ver o Instagram dele lá. Tá certo? Então lembrando também você para se inscrever aqui no nosso YouTube ou no Spotify, nos avaliar, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e ficar ligado, porque a gente volta sempre aqui com notícias, atualizações sobre o futebol de seleções, eliminatórias da Copa do Mundo, tudo sobre data FIFA, enfim, eliminatórias, você pode conferir aqui no Ponte Verde, tá certo? Forte abraço, até a próxima!